Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E sou eu mesmo, Ricardo. Tô um pouco diferente, né? Se você não viu o motivo de eu estar sem barba aí, de eu estar assim, diferente, dá uma olhadinha no último vídeo que você vai entender, né? Eu vou começar a trabalhar no hospital. E para fazer um teste lá que a gente tem que fazer da máscara, eles me pediram para tirar toda a barba. E eu vou estar indo fazer o teste daqui a pouco, mas antes de ir para lá, tô fazendo um vídeo gravando aqui, respondendo perguntas que vocês sempre nos deixam aqui embaixo. Então já vou te convidar a deixar tua pergunta aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar sempre gravando vídeos e respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Então pode colocar aqui qualquer pergunta, mesmo que já for repetida, às vezes eu expliquei de um jeito que não deu para entender direito, você pergunta de novo ali que eu vou reformular, vou responder de novo, não tem problema, não tem pergunta idiota. Muitas vezes a gente já está tão acostumado da forma que as coisas funcionam, que a gente explica de um jeito, sem se ater a alguns detalhes, sem a entender a necessidade de explicar algumas coisas, porque pra gente aquilo já é rotina, já é normal, e não tem problema, você pergunta e a gente vai entender aí a sua pergunta e vai responder a sua pergunta, tá? Então não tem pergunta besta, não tem idiota, tem que perguntar mesmo, que a gente tá aqui para ajudar nisso, tá? Lembrar que tem o nosso site mudarfazbem.com, lá tem como você contratar assessoria, lá tem como você contratar para conversar com a gente, né? Você agenda para conversar com a gente ali, para conversar comigo, e tem também a opção ali agora do currículo, né? Então ali a gente tem um guia para você saber bem certinho o currículo, como se preparar para entrevista de emprego, e esse daí tá sensacional, vale cada centavo, não é um preço muito caro, tá? E ele vale cada centavo porque vai te ajudar a conseguir uma vaga, e eu sou prova disso, eu só tô conseguindo essa vaga porque eu segui os passos ali, né, que a gente ensinou pra vocês ali, e eu consegui minha vaga, tá? Nenhum dos meus colegas até agora conseguiu vaga, tá? E eu já estou contratado, tá? Já tô com os contratos assinados, tudo, mandei os meus currículos numa semana, na outra eu já estava contratado. Então, funciona, tá? É um currículo que funciona e ele é tanto para você que tá vindo para os Estados Unidos, tá? Esse guia, quanto para você que já mora aqui e quer trocar de trabalho, tá? Então, ali são série de cursos que eu fiz, que a Grazi fez para aprender como fazer seu currículo, como se preparar para entrevista. Eu tive preparação com o pessoal da Google, da Microsoft, eles explicando como é que funciona as AI que eles utilizam, os recrutadores de todos os hospitais, eles utilizam algumas AIs. A gente entendeu como fazer para que o ATS, que é o sistema que normalmente ele filtra os currículos, então a gente sabe como fazer para que ele selecione o seu currículo. E tá tudo explicadinho ali no nosso guia, tá bom? Então, vamos lá, bora responder pergunta. Então, primeira pergunta é da Zelion, ou do Zelion, não sei, tá? A pergunta é assim, ó. A hora extra, ela é computada em cima de cada hora que ultrapassa 40 horas semanais? Sim, é assim que funciona. Então, vamos lá. A enfermagem, normalmente aqui nos Estados Unidos, são 3 plantões de 12 horas, tá? Então, toda semana você tem que fazer 3 plantões de 12 horas. Isso é no caso de full time. Você ainda tem a opção de part-time, que são 2 plantões de 12 horas, que é o que eu vou trabalhar. E tem também a opção de PRN, que você trabalha um plantão quando você quiser, né? Normalmente, o PRN, vou falar como ele acontece aqui na Flórida. Eu sei que em alguns estados é diferente, mas o PRN normalmente você tem que fazer 6 plantões em 6 semanas. Não necessariamente um por semana. Você pode juntar eles, fazer vários numa semana e outros ficar sem, tá? Mas ele tem... O PRN funciona assim, você tem um mínimo de plantões que você tem que fazer, normalmente é um por semana, tá bom? Full time é 3 plantões de 12 horas, e isso dá 36 horas semanais. Quando você faz um extra, as primeiras 4 horas você vai receber o pagamento normal, então você vai receber como se estivesse trabalhando normal, a sua hora normal. As próximas horas você começa a receber hora extra, tá? Então vamos lá, vamos dizer que você trabalhou 36 horas e pegou mais um shift de 12 horas, tá? Mais um plantão de 12 horas. Então, as primeiras 4 horas você vai receber o seu salário normal e as próximas 8 horas você recebe 1,5. Então, vou botar números para ficar mais fácil. Vamos dizer que você receba 40 por hora, você vai receber 40 por hora nas primeiras 4 horas do seu extra e nas 8 horas seguintes você recebe 60, entendeu? É assim que funciona. Ricardo, se eu fizer o 5º plantão na semana, totalmente extra. Então você vai receber inteiro extra. Você vai receber, por exemplo, nesse caso, 60 horas às 12 horas. Então, por isso que não vale a pena você trabalhar em 2 hospitais, entendeu?
Porque se você trabalhar em 2 hospitais, mesmo que um você seja part-time, mesmo que um você seja só PRN, você vai trabalhar num recebendo hora normal e no outro também. E se você faz hora extra, é muito melhor. Claro que existem pessoas que querem fazer o PRN ou part-time em outro hospital porque querem uma experiência diferente, por outros motivos. Financeiramente, não compensa, tá bom? E muitos hospitais, quando eles estão com muita demanda, eles ainda dão alguns bônus. 100, 200, 250. Olha, na pandemia, chegou a pagar mais de 1.000, tá? Teve lugar pagando em 1.250, 1.500 por plantão de bônus. Mas hoje, claro, não tá nessa situação. Mas é muito normal ainda, quando a demanda tá alta, eles darem 100, 200, 250, né? Ou fazer alguns contratos, né? Ah, você faz 4 plantões e ganha tanto de bônus. Por exemplo, né? Então, é bem comum. Então, por isso que é tão interessante a hora extra, porque você pensa que nesse primeiro extra você já vai ganhar bem mais do que você ganhou. E se você fizer 2 extras, você já ganha mais do que você ganharia em 2 trabalhos, entendeu? E você ia trabalhar 6 dias, você trabalhando só 5. E muito mais você tá ganhando, né? Não é só mais, é muito. Então, super vale a pena. Marta Rosa perguntou: qual é o salário médio de um enfermeiro em Boston, trabalhando em 2 hospitais? Então, olha só, Marta, como eu já expliquei antes, não vale a pena você trabalhar em 2 hospitais, tá? Você vai trabalhar muito mais para receber a mesma coisa. Então, primeiro eu já começaria aí. Eu trabalharia só em um hospital, pela questão de você poder fazer a hora extra e ganhar mais pela hora extra, né? Você vai... Esse é o importante pra gente, né? Você trabalhar menos e ganhar mais. Não é muito melhor? Então, eu jamais trabalharia em 2 hospitais, a não ser por um objetivo específico, né? Uma experiência que você quer ter. Ou existe ainda, às vezes, dependendo do hospital, se o hospital não tem demanda alta, não consegue fazer a hora extra lá, aí às vezes a pessoa faz um PRN em outro lugar, porque ele não quer deixar o hospital que ele gosta. Acontece também, tá bom? O valor em Boston vai variar bastante, tá? Eu fui procurar aqui, o Indeed diz que o valor é 42 a hora. Mas já o Glassdoor, que é outro site de busca de trabalho, ele fala que a média é 48, tá? E que pode chegar a 85. Isso eu tô falando tudo por hora, tá? Então, a variação é grande. Lembrando que todo estado é diferente. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui não tem imposto sobre o income, sobre a renda. Então, a gente só tem imposto federal, não tem imposto estadual. Isso já dá uma diferença. E alguns estados têm, os impostos são mais altos. Então, não fica deslumbrado com o valor de salário sem pesquisar como é que é o custo, tá? Aluguel e tudo mais. Não olha só por salário, porque muitas vezes o salário é maior, mas o teu custo vai ser maior. Então, tem que tentar ver qual é a realidade que vai ficar melhor para você, tá? E sem esquecer que todo o estilo de vida, né? Boston é muito frio, não sei se isso é um problema para você. Não, tudo isso você tem que levar em conta. Não leva em conta só a questão salarial, tá? Pensa em todo o resto, tá bom? Nuno perguntou: qual é o salário bruto de um enfermeiro nos Estados Unidos, já com desconto? Eu acho que você quer dizer o salário com os descontos, né? O líquido. Então, primeiro que o salário nos Estados Unidos vai variar. Vai ter lugares que vai custar, que o salário vai ser em torno de 30 horas, vai ter lugares que o salário é quase 100 a hora, né? Mas, como eu falei na pergunta anterior, isso vai depender do valor que é os impostos, do custo de vida, que varia muito. Então, cada lugar vai ter um salário diferente. E te dizer também qual que é o valor líquido que vai dar, é muito difícil, porque além da questão de impostos, tem as questões dos benefícios que o hospital te oferece, que não é, na verdade, benefícios, né? Mas, por exemplo, você pode pagar um seguro saúde melhor, você pode pagar um seguro visão, um seguro dentista, seguro de vida, você tem seguros para se você se acidentar e continuar recebendo o salário por um tempo, tem seguro... eu acho que eu falei a maioria das coisas, né? Então tem pet, seguro pet, tem várias coisas que você pode colocar ali e vai descontar do seu salário, entendeu? Então não só a questão de imposto, o imposto até não é tanto, o imposto nacional depende também até do valor, quanto mais você ganha, mais você vai pagar, mas sei lá, vai dar em torno no máximo de uns 10%, pode acontecer de ser mais, mas vai ser por aí, e o estadual vai variar, 7, 8, 10, então cada estado tem um valor diferente, e você tem ali alguns descontos que vão para tua aposentadoria e tal. Então, aliás, isso é outra coisa, muitos você pode colocar um valor, eu posso separar para minha aposentadoria de 2 a, sei lá, 12%, então você que vai escolher, e normalmente o hospital ele entra com o mesmo valor, então às vezes é vantagem, porque se você botar lá 5, o hospital vai botar mais 5, dá 10, né? Então é interessante. Então é difícil de falar o valor que vai dar por causa disso, tá? Porque não é igual no Brasil, que seria ali igual, né? O desconto das folhas. Cada hospital, não é nem a região, cada hospital vai ser diferente os descontos, conforme os benefícios
e conforme o que você escolher, né? O que o hospital dá e o que você escolhe, tá bom? E os impostos, claro, que cada lugar o imposto é diferente, beleza? VV perguntou, é verdade que o salário de enfermeiros na região de Boston é maior? Então, olha só, VV, é maior em relação, por exemplo, aqui, a Carolina do Norte, depende do estado, vai ser maior, né? Eu sei que Nova York e Califórnia são os dois maiores salários, mas, de novo, não fica deslumbrado com isso, não fica pensando, nossa, então se lá ganha muito mais, eu vou para lá, porque o custo de vida, por exemplo, pensa alugar na Califórnia ou em Nova York, tá? O combustível, por exemplo, na Califórnia é quase o dobro do valor do combustível aqui. Então entende que não necessariamente ganhar mais quer dizer que você vai sobrar mais dinheiro para você, tá? Então tem que analisar muito bem isso, pensar muito bem. E lembra que não é só dinheiro, tem toda a questão, até as leis de trabalho são diferentes num estado para o outro. Existe estado, por exemplo, que existe hora extra obrigatória. Se o hospital disser que você tem que fazer um plantão a mais, você tem que fazer. Então, existe coisas diferentes em cada estado. Procura saber, procura ver, não vai só pensando na questão financeira de salário, entendeu? Porque o custo também acompanha, então tem que analisar. Veja o custo de onde você vai morar, veja o salário, veja a segurança, veja o que tem para fazer na cidade, na região. Você gosta do que tem lá para fazer, você gosta da temperatura que tem lá, tem voo fácil para o Brasil, então vê o que é importante para você e pesquisa. Não fiquem focados só no salário. Normalmente, o salário meio que acompanha o custo do local, tá? Então, se o salário é maior, é porque lá o custo é maior. Se o salário é mais baixo, é porque lá é mais baixo, tá? Mas sim, Boston vai ser um valor mais alto do que muitos estados, tá bom? Alexandre da Silva, qual é a demanda para cuidador de idosos? Paga bem? E é isso aí, a pergunta é essa daí. Vamos lá. Alexandra, tá? Eu falei Alexandre, né? Alexandra da Silva. Então, olha só. Não é tão alta a demanda de cuidador de idoso e eu vou te explicar o motivo. Aqui existe muitas nursing homes e elas começam para pessoa que tem menos dinheiro para aquela pessoa que tem muito dinheiro. Então, até tem um filme que mostra isso, eu não lembro o nome do filme. Talvez eu pesquise depois e coloque aqui para vocês na descrição. Mas é um filme que fala sobre isso, né? Que existe todo até um negócio sobre isso, porque as pessoas, o que elas fazem? Elas dão a aposentadoria delas para morar numa nursing home. É muito comum isso. Então, em vez de eu ficar com a família, que seria muito mais caro, eu vou morar numa nursing home. E daí tem várias opções. Tem umas que parecem um hospital, que onde eu trabalhei era assim. Tem outras que é um hotel. Você vai lá, a pessoa tem um quarto, tem cozinha, tem tudo. Então tem toda uma estrutura com um cuidado, que daí lá tem a sala de jogos, tem a sala para eles jogar lá o dominó, fazer a fisioterapia, toda essa estrutura, vai ter enfermeiro, médico, tudo ali disponível, né? Fisioterapeuta, nutricionista, então tem tudo disponível para a pessoa ali e ela mora ali. E assim, e a família vem, visita, né? Como se ela estivesse num hotel, como se ela tivesse, alguns parecem uns resorts. Então é muito comum. E isso acontece tanto quem tem mais condição, como quem tem menos condição vai ir para um pouco mais simples. Então, é comum fazer isso, porque também, às vezes, o próprio seguro-saúde, ele ajuda no valor, ele paga. Então, e é muito mais barato você estar num lugar desse do que você ter alguém cuidando em casa. Então, se a pessoa, por exemplo, está passando por um problema momentâneo que precisa de auxílio, também ela vai para um lugar desse. Porque se você for pagar alguém para ficar com o seu familiar em casa, você vai ter que pagar totalmente o valor inteiro e é mais caro. Então, se você vai para se a pessoa tem seguro-saúde, né, e acontece algo disso, o seguro-saúde vai cobrir boa parte. Então, por isso a demanda de cuidador em casa não é tão grande, tá? Não é tão grande por causa disso, porque existe toda essa parte de nursing homes. Então, existe, mas não existe tanto. É mais fácil você conseguir um trabalho numa nursing home, trabalhando lá como CNA ou como LPN, né? Mas para isso tem cursos que tem que fazer, do que você realmente trabalhar com o cuidador de idosos. Existe, mas como eu falei, não tem tanta procura por causa de existir essas outras diferentes. Por causa da nursing home, né? Que é um costume já aqui do americano. Tá bom, Alexandra? Guilherme perguntou: enfermeiros nos Estados Unidos realizam funções equivalentes dos técnicos no Brasil? É que, na verdade, não existe a função do técnico de enfermagem. Ah, mas você falou que vai trabalhar com nurse tech, não é a mesma coisa? Então, a função do técnico de enfermagem, talvez o mais parecido seria com o LPN. Mesmo assim, não é a mesma coisa, tá? Porque o LPN não faz algumas coisas que um técnico de enfermagem faz no Brasil. Então, eu diria que, estando lá e vendo, assim, tentando simplificar,
tá? O técnico, o enfermeiro vai fazer mais parecido com o que o técnico de enfermagem faz, e as funções gerenciais da enfermagem vão ser mais parecidas com o enfermeiro, porque o enfermeiro no Brasil ele gerencia mais, e aqui o enfermeiro vai fazer mais coisa, tá? Mas existem essas funções técnicas, como aqui eu vou fazer, né? Eu vou ser Patient Care Tech, ou Nurse Tech, poderia ser também, eles chamam, ou Nurse Assistant, que vai cuidar dos básicos, né? Do alimentação, ambulatório, então vai cuidar da higiene do paciente, e o enfermeiro vai ficar mais ligado a outras coisas. Acho que a grande diferença também é que o enfermeiro também ele é responsável por isso. Então, se tiver pegado, se não tiver como, os CNA, os nurse tech não estão dando conta, o enfermeiro vai junto. Então, por exemplo, lá na nursing home, não era incomum ver o enfermeiro lá trocando fralda, dando banho, ajudando, né? Porque o negócio não estava dando conta e tem que fazer. E essa talvez seja a maior diferença. O enfermeiro que põe um pouquinho mais a mão na massa. Claro que eu não trabalhei no Brasil, não vi o hospital lá no Brasil. Tô falando aí pelo que a gente conversa com os outros enfermeiros, tá bom? Mas a gente pode pegar e conversar uma hora até com a Grazi ou com mais algum outro enfermeiro aí para tirar um pouquinho mais dessa dúvida, tá bom? E para terminar aqui, vamos com a pergunta de Robinho Moraes. Posso trabalhar em 2 hospitais nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Robinho, a pergunta, eu meio que respondi antes já, né? Mas assim, você pode trabalhar em 2, 3, até, né, não existe restrição, porque você poderia trabalhar PRN em vários, você poderia trabalhar part-time em um, full-time no outro, existe a possibilidade. Você pode trabalhar em mais de um, sem problema, porém não vejo a necessidade se você tiver como fazer hora extra, porque fazer hora extra é muito melhor. Eu sei que as pessoas perguntam muito e acham que precisa trabalhar em 2 trabalhos, porque no Brasil existe essa escala bem rígida, né? E aqui a escala não é rígida. Aqui você escolhe os dias que você vai trabalhar. Existem alguns dias que você precisa trabalhar, por exemplo, todo o trabalho você tem que trabalhar alguns finais de semana, às vezes tem que trabalhar uma segunda, uma sexta, tem algumas regrinhas, mas de forma em geral você consegue programar os dias, você que faz a sua escala. Então, você pode trabalhar no mesmo trabalho e colocar, por exemplo, assim, ó, a semana começa no domingo, tá? Então, vamos dizer, eu coloco que eu vou trabalhar domingo, segunda e terça. E daí, se eu quiser, eu acho outro trabalho para trabalhar o resto da semana. Mas, vamos dizer que eu quero fazer um extra. Eu faço um extra, então, eu trabalho domingo, segunda, terça e quarta. Já fiz um extra. Quero fazer mais um. Faço um extra quinta. E dá para fazer 6 até. Dá pra fazer 6, tá? Trabalhar 3 extra. E você vai ganhar um bom dinheiro muito mais pela questão da hora extra, né? Que toda hora que passa de 40 na semana, você começa a ganhar ali o adicional de 50%. Então, você vai ganhar 1,5 da sua hora. Então, até é mais inteligente, mais sábio pela questão financeira. Eu sei que é cansativo, mas você fazer 5 plantão numa semana e na outra você trabalha normal, entendeu? Em vez de fazer, por exemplo, sempre 4, 4, 4, né? Se você quer fazer um extrinha, você faz 5, que você vai ganhar 1,5 num plantão inteiro, tá? Então, você faz 5. E no outro você faz 3, você vai ganhar muito mais, tá? Financeiramente vale muito mais a pena. E também trabalhar dessa forma, fazendo isso no seu próprio hospital, você vai ganhar muito mais que trabalhando em 2. Então, não vai ter problema de choque, de horário, nada. E lembrando que às vezes, mesmo assim que... Às vezes acontece, minha área não tem demanda alta, às vezes fica assim. O hospital também costuma oferecer de você fazer um extra em outra área do próprio hospital. E daí também não vai chocar, entendeu? É bem melhor. Então é isso, Robinho. Poder trabalhar em 2 hospitais? Podem. Até mais de um, mais do que 2 você pode. 3, se quiser. Mas financeiramente não vale a pena pela questão da hora extra. Tá bom, galera? Pessoal, obrigado por ter assistido aí o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo.